Josué 24, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a NVI, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, essa é a tua palavra. Nessa hora, Pai, nós temos esse privilégio de estarmos compartilhando a tua palavra. Fala, Senhor meu Deus, aos nossos corações, que a revelação do teu Espírito possa invadir, ó Pai, as nossas mentes, o nosso coração e todo o nosso ser, de maneira, Pai, que ao sairmos deste lugar, ao terminarmos essa palavra, a nossa vida seja melhor, o nosso comportamento melhor, as nossas atitudes melhor, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, uma família servindo ao Senhor, repita comigo, uma família servindo ao Senhor. E aí eu queria levar isso para um campo profético e você falar assim: eu e a minha casa. Bem mais forte, porque afinal de contas é profético, e quando você fala como um profeta, você tem que, sabe, estufar o peito e dizer com autoridade. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família, irmãos, tem sido bombardeada nos últimos dias com mensagens, ideologias, com palavras, com sofismas. Ela tem sido bombardeada de todas as formas e maneiras para que venha perder o seu valor, venha perder, sabe, o seu grande papel de relevância. Uma família, ela representa a presença ou a manifestação da vontade de Deus na terra. É a primeira instituição de todas, de várias outras, é a grande instituição que foi fundada por Deus. A família tem um papel importante na sociedade. Uma família, ela precisa estar alicerçada em Deus. O salmista, ele vai dizer em sua palavra que se o Senhor não vigiar ou não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A nossa família, ela precisa estar centrada em Deus. E eu quero trazer hoje aqui esse papel da família, esse plano maravilhoso de Deus para nossas vidas, para nossa casa e para nossa família. Quero começar falando acerca de alguns atributos ou atribuições da família. A primeira dela é a vida conjugal íntima. É a primeira atribuição de uma família. É para que haja intimidade como casal. E só o casamento justifica e legitima a vida sexual. Nós temos visto hoje um número acentuado de pessoas contraindo doenças sexualmente transmissíveis, porque não têm observado segundo a palavra. Nós temos visto hoje pessoas que infelizmente deveria ter uma vida sentimental ou amorosa bem-sucedida, mas tem se precipitado e infelizmente tem se comportado, muitos crentes se comportado como ímpio e como consequência um índice de promiscuidade muito acentuado, no meio até mesmo do povo evangélico. Nós temos visto, irmãos, o diabo, ele se utilizando dessa instituição formada por Deus para abalar essa estrutura familiar e trazer à sociedade caos completo. Então a família, ela tem como a sua primeira atribuição a vida conjugal íntima. Nós vimos logo no capítulo 1 do versículo 28, quando Deus ele vai falar ao primeiro casal que eles deveriam serem fecundos e multiplicarem e encherem toda a terra.
Segunda atribuição da família, ela está ali para propagar o gênero humano. Através da união, homem e mulher, as gerações elas vão se perpetualizando na terra. Através da relação homem e mulher, os nossos filhos eles vão sendo gerados, e através dessas gerações nós vamos povoando a terra. Lógico, século 21 está aí e nós não enchemos a terra tanto quanto os nossos antepassados. É bem verdade que alguns avós tiveram 15 filhos, não é verdade? Alguns pais tiveram, aí dezenas ou uma galera abençoada. Hoje, uma família em torno aí de 3 a 5 já é muita gente. 5 já é muita gente. Raramente você vê alguém com 5 filhos. É uma raridade nos dias atuais. Infelizmente, isso não é muito saudável, não é verdade? Porque quando você vai diminuindo as gerações, nós vamos vai se perdendo no decorrer dos anos esse poder maravilhoso de encher a terra de homens e mulheres consagrados, remidos, servos do Senhor. Há um estudo nos Estados Unidos, que em 10 anos, o cristianismo lá, ele vai deixar de existir, a religião maior daquele lugar será o islamismo. Porque lá, o islamismo, alguém que adepta ao Islã, ele não tem apenas 1 ou 2 filhos, ele tem uma galera de filhos. E como consequência, eles são instruídos dentro da sua cultura ou da sua religião, e isso vai se propagando, vai se estendendo perante gerações. E o que nós temos visto é que, apesar de estarmos gerando filho, nós não estamos instruindo os nossos filhos como deveriam ser instruídos. Terceira base da família é a educação. Os filhos, eles são herança do Senhor, eles não são um acidente. Eles são herança. O Salmo 127 vai dizer que os filhos são herança. É como se Deus entregasse em nossas mãos alguém muito precioso para que cuidássemos, para que instruíssemos, para que dássemos a Ele direção. O salmista vai dizer que os nossos filhos são como flechas na mão do valente, ou seja, os seus filhos são flechas, os filhos são flechas, e o valente somos nós, e somos nós que damos aos nossos filhos direção. Mas para darmos direção aos nossos filhos, precisamos ter boa pontaria, precisamos ter firmeza em segurar o arco, precisamos mirar bem, precisamos soltar o arco com convicção. Nós não podemos lançar a mão no arco, botar as flechas e soltar ao ermo. Como consequência disso, muitos pais têm perdido os filhos. Muitos filhos estão soltos, sem referência, porque os pais não apontaram bem, não deram um bom destino para os seus filhos. Aos pais que estão presentes e que estão me ouvindo, a Bíblia nos adverte: instrua o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Então, a terceira é a educação. Cada filho que nasce, ele é admitido na família. E para esse filho tem 5 coisas que são principais, ou 5 coisas principais da responsabilidade dos pais. A primeira dela é, quando um filho nasce, você tem um corpinho para cuidar. Você precisa dar a ele alimento, você precisa dar a ele vestuário, você tem um corpinho para cuidar dele. Segundo, você tem um estômago para alimentar. Você tem que dar a ele os nutrientes necessários, a vitamina, o leite. Você tem que dar a ele, para que ele possa se desenvolver bem. Terceiro, você tem uma personalidade para formar. Quarto, você tem uma mente para educar. Nós temos secularizado a educação. Nós temos deixado na mão dos professores e deixando eles darem aos nossos filhos a educação que os professores acham certos. E como consequência dessa educação distorcida, nós temos hoje ideologias sendo implantadas nas escolas. O que antes era ensinado nas faculdades. Nós vimos um número de pessoas que, quando iam para a faculdade, a mente deles se entortavam de tal maneira, e havia um número muito acentuado de desviados. Satanás hoje mudou a estratégia. Ele já não ataca apenas os nossos alunos ou os nossos jovens que estão na faculdade.
ele já começa a atacar na tenridade. Nós vimos algumas leis sendo tramitadas no Congresso que vão dar aos professores o direito de ensinarem o que os professores acham que é certo aos nossos filhos. Só que esse é um papel teu, é um papel meu, nós não podemos secularizar isso. No ano de 2020 tivemos um teste severo, onde os pais tiveram que assumir a responsabilidade de instrução e de educação dos filhos. E parabéns para alguns pais. Parabéns para os pais que acompanharam a educação do filho online. Parabéns para o pai que gastou lá, o seu pacote de dados, assistindo às aulas, participando entre aspas, aquele momento chato onde tinha que instruir os seus filhos. Parabéns para você que gastou o tempo, que se preparou, que acompanhou o material, que acompanhou o filho. Isso é maravilhoso. Mas também nós vimos muitos pais que falharam de forma extraordinária. Não acompanharam o estudo dos filhos, não ajudaram os filhos no processo de aprendizado, deixaram os filhos à mercê, fizeram como já vinham fazendo há muito tempo, e como consequência nós temos tido uma geração de jovens, desculpa usar o termo, de jovens burros. Jovens, que vão por qualquer tipo de ventinho. Quando nós éramos jovens, não tínhamos recursos financeiros, não tínhamos dinheiro, passávamos por tanta aflição, tanta dificuldade, tanta provação. As propostas vinham para nós, mas nós tínhamos uma estrutura familiar de ensinamento tão sólido que dizíamos não para todas as outras estruturas. Hoje nós temos jovens que têm telefone de última geração. Nós temos meninas que têm um guarda-roupa de princesa. Nós temos na geladeira cheia de alimentos que na nossa época só rico tinha. No entanto, são pessoas vazias, que na briga com o namoradinho, eles se cortam, enchem o seu corpo de furos, de cortes. Pessoas que tiram a vida por pouca coisa, porque os pais estão secularizando o ensino, eles não estão dando ao filho a base, a instrução, a educação. E você não tem apenas um filho, você tem um corpinho para cuidar, um estômago para alimentar, uma personalidade para formar, uma mente para educar. Você precisa educar o teu filho, educar a sua filha a ser mulher, a ser responsável, a cuidar bem de uma casa. Você tem que ensinar o seu filho a honrar você, a honrar aos que pertencem à sua casa, a respeitar as mulheres, a respeitar as autoridades, a respeitar os mais velhos, a respeitar as lideranças do nosso país, dentre elas a eclesiástica. Você precisa ensinar o teu filho a respeitar os seus professores. No passado, quando um aluno, eu lembro disso, quando eu ia para a escola, minha mãe, ela dava liberdade à professora. Se fizer erro, pode pegá-lo. E quantos de nós ficávamos ajoelhados no caroço de milho? Ficávamos de costa para a parede. Ficávamos no cantinho. Irmãos, isso não deixou ninguém menos do que qualquer outro. Hoje, quando um aluno é corrigido porque está usando o celular na sala de aula, é o pai que vai brigar com o professor. O pai vai discutir com o professor, ele vai lá arrumar briga, confusão com o professor. Infelizmente nós temos uma distorção de valores muito grande na nossa sociedade, mas cabe eu e você instruir os nossos filhos. Quinto, uma pessoa completa para conduzir a Cristo, Senhor e Salvador de nossas almas. Uma criança, irmãos, ela implica em tudo isso. E a família, ela é o lugar onde essa criança, ela vai receber essa educação. Mas a família também é o lugar onde a criança recebe proteção. Ali os pais precisam promover um lugar de paz, de harmonia, de sossego, de união. Os nossos filhos precisam se sentir bem, confortáveis em nossa casa. Nosso lar precisa também ser um lugar de afeto. Está se faltando afeto nos dias de hoje. Calor humano,
o abraçar, o amor que se abraça, que pega no colo, que chora junto, que ouve. Nós temos visto muito o amor efetivo, o amor que paga a conta, o amor que dá alguma coisa que o filho precisa, o amor que faz as compras, o amor que paga a escola, é o amor efetivo, e pouco amor afetivo. Os pais têm vacilado com relação a isso. E aí quando uma criança tem algum problema, sabe, que os pais poderiam ajudar na solução desse problema, e os pais, por não darem amor afetivo, ela vai procurar isso em outros lugares, que não tem a mesma base, que talvez não tenha a mesma estrutura, e de forma distorcida vai ajudar os seus filhos a tomarem decisões erradas. Precisamos vigiar, porque o diabo ele anda trabalhando ferozmente para acabar com a família. Josué, ele fez uma escolha. Ele, no final da sua carreira, depois de ter conduzido o povo como um oficial, de um grande exército no deserto, conduzindo o povo de forma triunfante, cujo líder era o grande Moisés, um grande líder. Josué, esse camarada, ele cresce, ele aprende que o Senhor, ele precisava estar com ele, caso contrário ele não venceria nenhuma batalha. Moisés morre, Josué então assume o comando não apenas do exército, mas de todo o povo, de todas as famílias. E mais, Josué foi responsável por repatriar o povo. Eles estavam vindo para conquistar a terra de Canaã, e Josué precisava ajudar esse povo, as 12 tribos, a entrarem em lugares que já tinham moradores. Eles ficaram muito tempo fora, e agora aquele lugar tinha moradores novos. Deus havia dado uma determinação de que eles tinham que entrar lá e pegar de volta. Não seria fácil, daria trabalho, e Josué foi responsável por pegar esse povo que tinha uma mente de escrava e levar eles a terem uma mente de conquista. Josué então ajuda no repatriamento da nação. Josué ajuda as 12 tribos, e agora Josué estava envelhecido, lutando pelo povo, guerreando pelo povo. Josué agora ele está vendo que o povo começa a fazer associações com as nações vizinhas, e aquilo não lhe agrada, aquilo não era bom, aquilo não era favorável. Então ele chama o povo, ele congrega o povo, e ele desafia o povo. Mas o mais interessante, Josué, ele vai falar assim: olha, hoje vocês escolhem a quem vocês devem servir. Vocês vão fazer uma escolha, porém saibam de uma coisa: eu e a minha família, eu e a minha casa, independente de quem vocês desejam servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mentalidade de Josué era uma mentalidade, sabe, de alguém que tem o reino de Deus implantado dentro de si. E ele queria que esse reino, ele não estivesse apenas na sua casa, mas que as outras famílias também estivessem vivendo essa realidade. Por isso ele desafia o povo: vocês precisam escolher hoje, vocês precisam tomar uma decisão. Josué tomou a decisão dele: eu vou servir ao Senhor, a minha casa também estará comigo. E vocês? Essa pergunta vale para nós. Eu, Alexandre, decidi servir ao Senhor. Eu falo por mim e pela minha casa, nós serviremos ao Senhor. E você? A quem você vai servir? Quem você vai prestar culto? A quem você vai adorar? Quem você vai engrandecer? Quem você vai honrar? Quem você vai ofertar? A quem? Josué desafia o povo. Mas para que possamos vivenciar essa realidade de Josué, nós precisamos entender o propósito divino para a família. Vamos conhecer por que Deus instituiu a família. Deus deu origem à raça humana mediante uma família. Olha que interessante. Adão e Eva foram os que deram origem à raça humana. Depois ele fundou a nação escolhida utilizando também de uma família, um casal, Abraão e Sara. Ele também utilizou-se de uma família trazendo o Salvador ao mundo, José e Maria. O primeiro ato de Deus após criar o homem, após formar a família, foi que Deus abençoou a família.
Deus, ele abençoou a casa, Deus abençoou a família. E da bênção de Deus estava na primeira família lá no Éden, e essa bênção ela é estendida para nós. Abraão também, ele recebeu a promessa de bênção. Num dado momento, quando Abraão, ele ouve de Deus a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, Deus dele pega Abraão e ele muda o nome para Abraão, porque era Abraão antes. E ele faz uma promessa que através dele seria bendita todas as famílias da terra. Deus mais uma vez abençoa as famílias por meio de Abraão. As bênçãos do Senhor estão sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Precisamos entender que uma vez a minha casa sendo abençoada, ela é um pedacinho do céu na terra. A igreja, ela precisa ser implantada primeiramente lá dentro da minha casa, lá dentro do meu lar. O meu lar precisa ser uma igreja. Uma das coisas mais extraordinárias quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos é que a igreja ela não estava restrita ao prédio. O povo não adorava a Deus somente nos prédios. O povo adorava a Deus também nas casas, ali no lar, naquele ambiente doméstico, naquele ambiente confortável. A palavra lar, ela vem de lare, de lareira, lugar da casa aquecido, onde se preparava as refeições, onde se colocava lenha para aquecer o ambiente. E a igreja do Senhor, ela se fortaleceu nesse ambiente do lar. Precisamos resgatar esses princípios de trazer Deus novamente para dentro da nossa casa, de permitir Deus agir na nossa família, de trazer Deus para dentro do nosso ambiente, sabe, ali de refeição, de conversa, de descontração, de alegria. Precisamos trazer Deus de novo para um ambiente doméstico. O que Josué, ele proclamou lá em Josué, lá no livro do seu nome, que leva o seu nome, 24:15, é que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar prestando culto em nosso ambiente familiar. Nós vamos continuar adorando a Deus, nós vamos continuar servindo a Deus. Ele fez uma escolha. Precisamos resgatar, irmãos, esses valores que no decorrer dos anos foram se perdendo. Por fim, cada lar cristão precisa ser uma igreja, precisa ter as bases de uma igreja. Cada lar cristão precisa ter ali, nós precisamos resgatar para dentro da nossa casa tudo o que acontece no ambiente espiritual. Tudo que acontece nessa casa chamada igreja, nós precisamos levar para dentro da nossa casa também, porque esse foi o projeto de Deus. Quando Deus, ele fez a primeiro casal e colocou no Éden, Deus, ele vinha para se relacionar com esse primeiro casal. Ele vinha ali para ter comunhão com aquele primeiro casal. Deus tinha prazer de vir naquele ambiente, de estar naquele ambiente. Quando Abraão foi escolhido por Deus para dar seguimento à promessa, Deus, ele não escondia nada de Abraão, porque ele tinha Abraão como seu amigo. Eu queria que você entendesse: Deus, é soberano, é Senhor, é eterno. Deus, irmãos, ele é tão magnífico que os céus ele enrola como um pergaminho. Ele tem as águas dos oceanos na concha, na palma das suas mãos, é o seu poderio. Mas esse Deus, ele chama um homem de amigo. Quando ele tinha que fazer algo importante, eu não posso esconder isso do meu amigo. Eu preciso revelar isso ao meu amigo. Irmãos, a nossa casa precisa ser um lugar onde relacionamentos de amizades fraternos entre nós, seres humanos, falhos, cheios de erro, e Deus sejam novamente, sabe, ativados. Porque no decorrer dos anos nós fomos perdendo, nos desconectando. Tem muitas famílias que desconectaram a sua casa. A casa física, ela está em modo offline com Deus. A casa física, ela está em modo offline. O sinal de Deus lá não pega. Deus não é convidado nas refeições.
Deus não é convidado nas celebrações. Deus não é convidado nas festas. Deus não é convidado ao dormir e muito menos ao levantar. Deus não é convidado quando o salário chega. Deus não é convidado para nada. Às vezes, quando a doença bate, aí eles se lembram de Deus. Nós não podemos fazer, irmãos, de Deus o nosso amuleto da sorte. As coisas estão dando ruim, então na hora de nós buscarmos a Deus. Não, irmão, nós devemos buscar a Deus em todo o tempo. Nós devemos ter intimidade com Deus em todo o tempo. Devemos desejar que a nossa casa seja um lugar onde Deus tenha liberdade para estar, onde Deus tenha liberdade para trabalhar, tenha liberdade para curar, para salvar, para restaurar, para renovar. Seja um lugar onde sintamos a presença gloriosa dEle, trazendo conforto, alívio e paz aos nossos corações. A minha casa, o meu lar, é um ambiente onde precisa ser aquecido pelo amor do Espírito Santo, mas também precisa ser aquecido pelo meu amor, pelos meus filhos e pela minha esposa. O seu lar precisa ser aquecido pelo Espírito Santo, mas precisa ser aquecido por você também. Eu quero fazer uma pergunta para você. O quanto de amor você tem dedicado aos membros da sua família? Quanto tempo você dedica mantendo acesa a chama do amor na sua casa? Porque está faltando amor, irmãos. Quando falta amor, sobra iniquidade. Quando falta amor, sobra gritaria. Quando falta amor, sobra inimizade. Quando falta amor, sobra egocentrismo. O egoísmo vai nas alturas. Quando falta amor, as palavras não são brandas e suaves, elas são agressivas e altas. O volume é muito alto. Quando sobra amor, um sussurro basta. Mas quando falta amor, é na base da gritaria. Oh, entenda isso, meu irmão. Precisa sobrar amor na tua casa, porque Deus não habita em ambiente caótico. Deus não habita no meio do caos. Ele transforma o caos. Ele paira sobre o caos. Mas para Ele habitar na nossa vida, nós precisamos preparar o ambiente. Precisamos preparar, adornar o ambiente. Dizer: Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Há um louvor que pede para Deus arrumar a casa. Não, irmão, quem tem que arrumar a casa é você. É você que tem que preparar o ambiente, não Ele. Ele tem que ser o teu convidado permanente. Uma vez Ele dentro da casa, Ele te ajudará nas suas maiores dificuldades. Mas se a tua casa está uma bagunça, você precisa consertar esse negócio. E sabe como é que nós começamos a consertar o ambiente da nossa casa? Pedindo perdão, nos arrependendo. O marido que magoou a esposa começa pedindo perdão: me perdoe. Eu fui um tirano, eu fui um troglodita, eu fui grosseiro, eu não mereço o teu amor, mas eu preciso, me perdoe. Preciso dizer: me perdoe. Nesse ambiente, irmãos, onde o amor precisa sobrar, a mulher precisa reconhecer quando ela passou dos limites. Ela precisa reconhecer os seus erros. Talvez você está batendo com muita força nos seus filhos. Está descontando a ira do seu marido nos seus filhos. Está sendo tirana. Talvez você coloca aí e fala aos quatro cantos: a minha mãe fez isso comigo. Você era feliz quando ela fazia isso contigo? E você agora quer ir à forra com os seus filhos? Você acha que a tua mãe fez bem em tratar você desse jeito? Então a pergunta é: por que você está tratando teu filho desse jeito também? Precisa haver conserto em nossa casa, irmãos. Nós queremos que no ano 2021 termine com meu cônjuge, meus filhos servindo ao Senhor, todos juntos. Mas como vão servir ao Senhor se está faltando amor dentro da minha casa? Se o teu cônjuge que não é evangélico, ele olha para você que é, e ele não vê uma referência, como ele vai servir ao Senhor? Se você que é filho, jovem, adolescente, o seu pai é ímpio, é incrédulo,
e você não é uma referência espiritual na tua casa, se você bate boca de igual para igual, se você grita, se você fica o tempo todo 24 horas no telefone, se ele não estiver orando, se ele não estiver lendo a Bíblia, se ele não estiver buscando ao Senhor, mas no domingo eu pego a minha Bíblia e vou adorar a Deus, ele te vê como religioso. E a religião é o que mais mata no mundo hoje. As pessoas estão abismadas com o coronavírus, com o número de pessoas que morreram com o coronavírus. Irmãos, a religião mata muito mais do que um vírus. A religião mata mais do que a Segunda Guerra, matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. A religião, ela não matou no passado, ela matou no passado e mata nos dias de hoje. As pessoas estão cansadas de religião. As pessoas precisam ver Deus em nossa casa. Eles precisam ter um ambiente onde a manifestação de Deus seja visível, não uma manifestação mística, porque tem muita gente correndo atrás do que é místico. As pessoas estão querendo ver Deus nas nossas atitudes. É quando você fala bom dia, benção, eu estou indo ali e volto tal hora, chego tal hora, e ele vai, ele volta, ele ajuda em casa. É desse jeito, irmãos, que nós vamos ver a glória de Deus inundando toda a terra. É desse jeito que você, mulher, vai ganhar o teu marido para Jesus. É desse jeito você, homem, que vai ganhar sua esposa para Jesus. É desse jeito que você vai ganhar os seus pais para Jesus, que você vai ganhar os seus filhos para Jesus. Não é falando de Jesus, é vivendo Jesus. A nossa casa precisa ser um pedacinho do céu na terra. Deus precisa ter liberdade ali naquele ambiente familiar. O calor humano, o calor, ele precisa irradiar da gente. As pessoas precisam ser atraídas pelo Deus que nós servimos. Tem pessoas que estão usando como se fosse um repelente. Ele usa, ele acha que é cheiroso. Já viu o repelente? Parece cheiroso, mas o mosquito não vem. Porque o cheiro é bom para você, mas para o mosquito mata. Tem pessoas, irmãos, que querem Deus desse jeito. Querem levar Deus, empurrar Deus de goela abaixo na vida das pessoas. As pessoas vão receber Jesus quando ver essa comunidade de fé vivendo a fé de verdade. Na igreja de Atos, eles não iam para a rua gritando, pregando Jesus, não. As casas irradiavam Deus. Sabe, todos os dias se reuniam em todas as casas. Não era uma casa, não era duas casas, não, era em todas as casas. Tinha uma célula, tinha um lugar, um ponto de pregação, tinha um grupo familiar, tinha um grupo de ensino da palavra, tinha um grupo de intercessão. Lembra de Pedro? Foi preso. Agora Pedro sai da cadeia. Para onde ele vai? Ele vai para uma casa. Ele vai para uma casa de uma mulher onde havia outros buscando, orando, falando com Deus. Irmãos, nós precisamos trazer Deus de volta para a nossa casa. Precisamos trazer com que a manifestação da glória de Deus aconteça outra vez em nossa casa. Lembra de Áquila e Priscila? Áquila e Priscila fez da sua casa um lugar onde a manifestação de Deus era real. Quando o apóstolo Paulo manda uma carta lá em Romanos 16, ele vai saudar Áquila, Priscila e a igreja que estava na casa deles. Que coisa extraordinária, irmãos. Quando ele lê Filemão, a igreja tinha uma igreja na casa de Filemão. É tão lindo, irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Atos, versículo 12, ele vai dizer que eu não cansei de ensinar todos os dias na sinagoga, no templo e também nas casas. Irmãos, a nossa casa precisa ter novamente cultos domésticos. Se você que não faz muito tempo, usa um dia da semana, faz a segunda-feira. Chama os seus filhos, faz daquele ambiente um lugar agradável para a manifestação da glória de Deus. Faz a tua célula na tua casa. Faz a tua casa um lar anfitrião. Convide Jesus para entrar naquele ambiente. Fala assim: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Oh, aleluia. Tu és bem-vindo à minha casa, Jesus. Tu pode me ajudar? Eu estou tendo dificuldade para cuidar do meu esposo. Tu pode me ajudar? Eu tenho dificuldade para entender a minha esposa.
Senhor, tu pode me ajudar? O meu filho está tão rebelde. Mas eu amo o Senhor, eu não quero perdê-lo. Eu não vou entregar, lavar minhas mãos. Não, eu vou amá-lo e vou continuar amando. Então me ajuda, Senhor. Irmão, precisamos convidar Jesus. Convidar nas coisas mais simples, mais práticas da vida. Fazer da nossa casa um lugar da manifestação da glória de Deus. Foi isso que Josué fez. Vocês podem escolher hoje a quem vocês vão servir. Mas a sua palavra final é: eu e a minha casa. Fique sabendo disso. Nós vamos servir ao Senhor. Josué estava consciente de que a vida dele poderia até passar, mas o legado que ele deixou para seus filhos seria transmitido de geração a geração. O bastão que estava nas suas mãos, ele passou bem para os seus filhos. E eles dariam continuidade a levar Jesus, a levar o Evangelho, a levar Cristo, a ensinar a lei todos os dias nas suas casas. Precisamos trazer Jesus de volta para o nosso lar. Ele tem que ter liberdade em nossa casa. Josué fez uma escolha acertada. Josué, ele decidiu. E ele falou, irmãos, pela sua casa. Ele não precisou consultar o seu filho. Você concorda? Esposa, você concorda? Não, ele tomou uma decisão e ele falou com todas as palavras, porque ele era a autoridade na sua casa. Eu queria convidar você hoje também a declarar isso na tua casa. A minha casa, todos na minha casa vão servir ao Senhor Jesus. A minha família estará servindo ao Senhor Jesus. 2021 é ano de servir a Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.